Fala pessoal, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó, seguinte. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as fronteiras brasileiras. Ou seja, quem o Brasil aí faz limite, né? Faz suas fronteiras. Lembrando que geralmente, galera, a gente fala um pouquinho, tem uma diferença, né? Por exemplo, se eu falo entre São Paulo e Rio de Janeiro, eu falo que existe um limite entre os estados. Ou então entre São Paulo e São Bernardo, existe um limite entre municípios. Quando a gente fala de divisões que são feitas entre estados, municípios, a gente fala de limites. Quando a gente fala de supranacionais, ou seja, envolvendo Brasil, Argentina, etc., geralmente a gente se refere à fronteira. E a fronteira é justamente isso. É a divisãozinha que marca a separação entre dois territórios. No caso, entre dois estados nacionais. Brasil e, sei lá, Peru, Brasil e Bolívia, Brasil e Argentina, e por aí vai, tá? O Brasil, ele historicamente, assim como eu coloquei na lousa aqui para vocês, ele tem um histórico de grande variação dessas fronteiras nacionais. Claro, né, pessoal? É só, obviamente, eu não vou aqui discutir com vocês, não é o intuito do curso, né? Que é um curso de geografia, não um curso de história. Mas a gente teve uma série de tratados. O Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid, a compra da Bolívia, por exemplo, que alterou a configuração da nossa fronteira, a interiorização da ocupação do território brasileiro ao longo de décadas, tá? Ao longo de séculos, aliás, fez com que as nossas fronteiras elas fossem naturalmente mudando. Em geral, as fronteiras elas buscam respeitar algum tipo de acidente geográfico, ou uma forma de relevo, um morro, um rio, uma montanha, um vale, depressão, etc. Por isso que geralmente as fronteiras elas são meio tortinhas. Dica para vocês, galera. Em geral, não dá para falar sempre, né? Mas em geral, quando você vê um limite entre estados ou um limite entre países, uma linha reta, tipo uma coisa meio uma reguinha assim passando, em geral isso é artificial, tá? Em geral, foi alguma coisa que foi feita não respeitando o quadro natural, foi uma compra de território, foi um imperialismo europeu. Você pega, por exemplo, os estados norte-americanos. Tem vários deles que são linhas retas. Por quê? Porque foi num processo de corrida para o oeste, que a coisa foi meio feita a toque de caixa ali. Vamos comprar Louisiana, vamos comprar Oregon, vamos comprar Flórida, e foi indo lá. Então, ó, linha reta, vamos dividir assim, assim, assim. As fronteiras da África, você pega o norte da África, Egito, Líbia, etc., todos eles linhas retinhas, porque também os europeus dividiram sem respeitar as divisões que ali existiam, né? As divisões em relação a recursos naturais, a povos, comunidades, colocando tribos, etnias rivais no mesmo território e motivando, aliás, as disputas internas para facilitar a governança. Mas, né, vamos voltar aqui para a aula de geografia do Brasil. Tem um histórico, então, pessoal, de grande variação, justamente por conta desse histórico da construção do território nacional. Beleza? Brasilzão, é nóis. Hoje, nós somos um país de extensas fronteiras. Tanto extensas fronteiras terrestres, ou seja, a fronteira que o Brasil faz com outros países continentais, né? Quanto extensas fronteiras marítimas. E eu diria para vocês que, assim, tudo, como tudo, né? Tem pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos, com toda certeza, eles superam e muito os pontos negativos, que é o que eu vou mostrar para vocês na próxima lousa, tá? Tanto das fronteiras marítimas como fronteiras terrestres. Mas existem pontos negativos dos dois lados, beleza? Vamos primeiro falar das fronteiras terrestres, tá? O Brasil, ele tem uma fronteira terrestre, galera, gigante, tá? De milhares de quilômetros. Lembrando que o Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, excetuando dois. Só não faz fronteira com o Chile e com o Equador, tá? Então faz fronteira com a Bolívia, Argentina, etc. Isso traz uma série de vantagens comerciais, principalmente. Só que tem um probleminha. Se a gente for pegar, galera, a nossa fronteira, ela é pouquíssimo povoada. Ou seja, quando eu falo para vocês povoado, estou falando para vocês que existem pouquíssimos habitantes por quilômetro quadrado. Ela é pouco densa. Se eu desenhar para vocês, já sabe, né? Nosso Brasilzão esquemático, são Doritos, não é o Brasil, tá? Grande parte da concentração populacional brasileira, ela está concentrada numa faixa litorânea de até 50 quilômetros, no máximo até 100 quilômetros do nosso litoral, tá? É uma concentração demográfica muito grande, muito significativa. Enquanto se a gente for pegar o interiorzão do nosso país, a densidade demográfica muitas vezes fica abaixo de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então o Brasil é um país de povoamentos muito desiguais. O Brasil, de maneira geral, é um país pouco povoado, tá? Ou seja, poucos habitantes por quilômetro quadrado, apesar de sermos populosos, muitos habitantes no geral,
Porque o nosso território é muito grande. E além de ser um país que tem uma baixa densidade demográfica no geral, a gente ainda é pessimamente distribuído. Ou seja, existem áreas com uma grande densidade, litoral atlântico, e áreas com pouca densidade, tá? Essa pequena densidade demográfica no interiorzão, né, mais aqui nas áreas de fronteira, eu diria para vocês que tem dois motivos principais. O quadro natural que existe na região e os motivos históricos. O quadro natural, ele não é um motivo, ele é um potencializador. Dica, você nunca pode justificar um fator social, como uma ocupação demográfica, etc., por um fator natural. Isso em geografia a gente chama de determinismo geográfico. Ou seja, olha, ali não tem ninguém morando porque é um deserto, ali não tem ninguém morando porque é uma floresta, ali não tem, sei lá, é pobre porque é seco. Galera, se um fator natural determinasse a riqueza, a pobreza, a ocupação, Israel seria um país miserável que não mora ninguém. Israel é um dos países mais desenvolvidos do mundo, com uma altíssima IDH, altíssima qualidade de vida e extremamente povoado, mesmo sendo um deserto. O Japão é uma ilha que não acontece... Galera, convenhamos. Abalo sísmico, terremoto, vulcanismo, tsunami, Akatsuki, Frieza, brincadeira, tá? Mas todo tipo de problema acontece no Japão e mesmo assim os caras ainda têm uma altíssima qualidade de vida. Por quê? Porque o fator natural ele pode potencializar uma problemática, mas ele não é o responsável por essa problemática, porque tecnologia, desenvolvimento acabam superando essas adversidades. Mas fato é, tá, que o Brasil tem sim algumas dificuldades naturais, principalmente porque na área de fronteira aqui, ó, na região norte, a gente vai ter a maior floresta equatorial do mundo, floresta amazônica. Se a gente for descer mais um pouquinho, a gente encontra uma área de cerrado, que também é uma vegetação, galera, depende muito, né? O cerrado tem vários tipos, mas muitas vezes fechado até, e a gente tem ainda uma partezinha do Pantanal. Ou seja, toda essa área de fronteira terrestre é uma densa vegetação. Isso dificulta a ocupação. Claro, não é o responsável, mas dificulta, potencializa o problema. Mas os principais são os motivos históricos. O Brasil é uma colônia de exploração, e qualquer colônia de exploração ela sempre depende muito do mercado externo. Pacto colonial, né? Então a colônia vende, a metrópole compra. Então a ocupação brasileira ela sempre ficou muito concentrada no litoral, por conta da dependência econômica mesmo, fazendo com que as áreas mais interioranas fossem relegadas a um segundo plano. Tudo que é ocupação do interior, seja centro-oeste, região norte, ela tendeu a acontecer mais pós-década de 50, 60, JK, governo militar. Até então, era um grande vaziozão, eram áreas que não eram ocupadas economicamente, etc. Tá? Então, tem até um demógrafo super importante, o cara é chamado de Darcy Ribeiro, tá? O cara é bom, hein? Bom, o cara é bom. Que ele fala que o povo brasileiro é um povo que está virado de costas para o seu território. Por quê? O Brasilzão, ele é ocupado nessa região litorânea e praticamente todo mundo pensando no mercado externo. Vamos exportar, vamos exportar, vamos exportar, pouco se preocupando com o mercado interno. Claro que isso vem se alterando pouco a pouco, mas ainda configura a realidade brasileira. Beleza? Vamos ver as vantagens e desvantagens? Antes disso, galera, tira um print aí, ó. Pegando então as nossas fronteiras continentais, né, ou seja, a relação que o Brasil tem aí com seus vizinhos, nossos parceiros, qual que é a grande vantagem? É o potencial econômico que esse monte de fronteira terrestre tem, tá? Ou seja, as nossas relações comerciais, o que caracteriza inclusive o Brasil como um certo país imperialista. A gente não critica os americanos? Nossa, os Estados Unidos, imperialista, tal. Por incrível que pareça, existem países, por incrível que pareça, tá? Que consideram o Brasil um imperialista na América do Sul. Professor, como assim? Agente imperialista? Exatamente. O Brasil, ele tem uma capacidade industrial, uma capacidade agrícola, uma capacidade de mercado consumidor potencial tão grande comparado aos nossos vizinhos, Peru, Bolívia, etc., que a gente acaba, galera, fazendo com que a nossa produção industrial inunde o mercado consumidor deles, inibindo o desenvolvimento industrial dos caras. Além do que, gera uma dependência econômica muito grande. Vou dar um grande exemplo para vocês. Bolívia. A Bolívia é um país, galera, que geograficamente deu azar, hein? Os caras não têm saída para o mar e são um país muito pequenininho. Então eles têm que fazer relações comerciais, ou pede para algum país para usar o porto dos caras, ou vai de avião, que é extremamente caro, ou vende para os vizinhos. Com todo respeito, tá? Não estou desprezando aqui nenhum país.
mas será que dá para explorar muito, sustentar um PIB exportando para o Peru, exportando para o Chile? Galera, por favor, tá? Nada contra os países de novo, mas né, o potencial é muito pequenininho. Então a Bolívia, ela depende muito do mercado brasileiro. E já que a gente tem a Bolívia nas mãos, a gente consegue fazer uma certa chantagenzinha, a gente consegue pagar o preço do serviço que a gente quiser. Ou aceita o que a gente está pagando, ou a gente não compra de vocês. Percebe por que esse imperialismo, tá? Então, assim, o Brasil, ele se consolida por conta dessas relações comerciais com uma série de países menores economicamente, como um país que tem uma relevância ainda maior economicamente, tá bom? Um grande exemplo é o próprio Mercosul. O Mercosul, galera, que é um bloco econômico formado por Brasilzão, é nós, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, que está suspensa, e Bolívia, que está em processo de adesão, são países vizinhos que dependem muito do mercado consumidor brasileiro, tá? Então o Mercosul hoje é liderado economicamente pelo Brasil, sem sombra de dúvida. Beleza? Então, ó, uma grande vantagem são essas relações comerciais, potencial de turismo, potencial de troca de pessoas, né? Então é bem interessante. Só que a desvantagem, professor, você falou que era bom? Então, mas ó, a desvantagem é uma só que eu desmembrei ela em várias, que é a dificuldade de fiscalização dessas fronteiras. Lembra que eu falei para vocês que a nossa fronteira ela é pouquíssimo ocupada? A melhor maneira de você garantir a ocupação de um território é justamente, aliás, você garantir a soberania daquele território é você garantir a ocupação desse território. Por exemplo, quando o Brasil, no final do século XIX, segunda metade do século XIX, estava com medo de perder a região do Rio Grande do Sul, Guerra da Farroupilha, Guerra da Cisplatina, etc., o que o Brasil fez para garantir que a região sul seria nossa? Atraiu imigrantes, principalmente alemães, e deu terra para esses caras, terras pequenininhas. Então, um monte de minifúndio para garantir que aqueles caras vão ocupar o território e aquele território vai ser brasileiro. A melhor maneira, guarde bem isso, hein? A melhor maneira de você garantir a soberania de um território é você dominando, é você ocupando esse território. E, obviamente, o Brasil não ocupa o seu interior. Isso vai fazer com que a gente tenha uma dificuldade de fiscalizar, de garantir que aquela fronteira seja nossa. De verdade, galera, você pega, por exemplo, a fronteira Brasil e Colômbia, e a gente sabe que a Colômbia é uma grande produtora de drogas. Quem fiscaliza aquela área de fronteira? Por onde passam armas, drogas, as Farc atuam na região? Quem fiscaliza? Será que tem como fiscalizar aquela região direitinho mesmo? Quem garante que a fronteira da Colômbia está aqui e não ali? Percebe? São coisas muito difíceis de serem fiscalizadas, ao contrário da fronteira, sei lá, que existe entre México e Estados Unidos. Pô, são duas áreas urbanas, então é nítido, tem lá um posto de serviço, um posto de controle, isso não existe no Brasil. Então isso dificulta muito a fiscalização. E já que você vai ter essa baixa fiscalização, acontece uma série de probleminhas aqui decorrentes dessa baixa fiscalização. Por exemplo, imigração ilegal. A gente pode pegar alguns casos, talvez dos mais conhecidos, de peruanos e bolivianos, que imigram para o Brasil sem a documentação legítima, né, sem a recomendação legítima, e acabam por aqui ficando. Não têm direitos trabalhistas garantidos, uma série de problemas decorrentes dessa imigração. Tá? Exploração ilegal, praticamente um trabalho semi-escravo, é bastante problemático. Ah, professor, tem a questão também dos venezuelanos, ou a questão dos haitianos. Então, muito cuidado, né? Porque apesar deles entrarem de maneira ilegal no Brasil, esses caras não são imigrantes ilegais. Esses caras são classificados como refugiados, ou seja, pessoas que fugiram do seu país de origem porque eles corriam risco de vida. No caso da Venezuela, os venezuelanos que aqui entram, em Roraima, né, em Pacaraima, vão até Boa Vista, eles são classificados como refugiados. O Brasil, teoricamente, deveria receber esses caras, qualificar mão de obra, distribuir para o território nacional, etc., para não gerar tantos problemas sociais somente para um estado, como é o caso de Roraima, tá? Mesma coisa os haitianos. Os haitianos entram pelo Acre, entravam, hoje em dia menos, né? Mas nos anos 2000 entraram pelo Acre e depois se espalharam pelo território nacional. Fronteira extremamente permeável. Aqui eu quero, galera, só que vocês tomem um certo cuidado. O Brasil é um país fácil para você imigrar? Sim e não. Sim, porque ninguém fiscaliza. Então é facílimo entrar pelas nossas fronteiras do Pantanal, do Cerrado, da Amazônia. Não no sentido da legislação. O Brasil não é um país muito fácil para você tirar documentação, receber registro, etc. Tá? Então, assim, legalmente é difícil, ilegalmente, enfim, muito fácil, muito permeável às nossas fronteiras, tá bom? Biopirataria.
pessoas que vêm, por exemplo, estudar plantas medicinais, potenciais que existem na Amazônia, e aí o cara imagina, né? Os conhecimentos que os povos nativos têm, eles são muito significativos. A Amazônia, além de ser um potencial climático, potencial biológico, é um potencial econômico também, tá? Porque existem vários tipos de plantas, vários tipos de coisas que a ciência poderia utilizar para desenvolver patentes que poderiam ser vendidas a um preço muito mais alto pelo mundo. E o que acontece? Universidades americanas, universidades europeias, veem o potencial que existe na Amazônia, mandam ali cientistas produzirem, né? Pesquisarem, fazer ali as suas pesquisinhas e tal. O cara vai lá, desenvolve um medicamento com uma planta da Amazônia, cria uma patente, certifica que aquele desenvolvimento é de uma indústria, uma empresa europeia, norte-americana, e depois vende essa patente, cobra os royalties do Brasil. Então essa biopirataria, ou seja, a utilização de recursos brasileiros sem autorização do Brasil para desenvolvimento de potenciais econômicos, medicamentos, cosméticos e por aí vai, tá? Tráfico, galera, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de animais, infelizmente, tá? Cenas tristes aí você vê de animais silvestres sendo traficados, tudo pela nossa fronteira que é extremamente permeável. E a própria questão de segurança nacional, tá? Aqui, claro, o Brasil ele é um país, pelo menos por enquanto, tá? Da paz. Então a gente não tem grandes conflitos com os nossos países vizinhos. Mas, vamos pegar, por exemplo, o caso da Venezuela. A gente sabe, galera, que o Nicolás Maduro não tem uma adoração muito grande, por exemplo, pelo Jair Bolsonaro ou pelo presidente, né, brasileiro. A gente sabe que existem rivalidades históricas entre Venezuela e Colômbia. E se começar uma guerra ali na fronteira? E se começarem a atacar o território brasileiro? Imagina o exército brasileiro até mobilizar tropas para a área de fronteira, mandar para lá. Isso pode comprometer grande parte da segurança do território nacional, tá? Então, até para uma possível guerra, uma possível invasão militar, de novo, não existe, pelo menos por enquanto, né? Essa tentativa, essa tratativa, mas é perigoso esse vazio demográfico tão grande. Mas claro, que toda vez que a gente tem problemas assim, começam a aparecer soluções. E eu diria para vocês que alguns governantes ao longo da história tentaram amenizar esses problemas. Um deles começou, tá? Com o JK. O JK, ele não foi muito para a região norte do país, ele ficou mais no centro-oeste. Ele quis integrar ali o território nacional, então construiu Brasília, desenvolveu um monte de rodovia que foi costurando ali o interior do nosso território. Mas quem mais importante mesmo para fiscalizar principalmente a região amazônica foi o governo militar e o governo Sarney e os consequentes ali, né? Sarney, Collor, FHC, até FHC mais ou menos, tá? Governo militar. Os militares, talvez até pela própria formação que os caras têm, né? Os militares, eles têm um quê muito forte de ocupação, desenvolvimento. Eles sempre tiveram muito medo que a Amazônia ela poderia estar em risco por uma invasão estrangeira, queriam dominar a Amazônia, que é um potencial internacional e tal. Então os militares, que não tinham muito escorpião no bolso não, tá? Os caras gastavam o que tinha e o que não tinha. Eles desenvolveram uma série de projetos na Amazônia, tá? Eles criaram, por exemplo, a SUDAM, a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. Para quê? Para criar projetos econômicos. Porque, de novo, a melhor maneira de você garantir a soberania é você ocupar aquela região. Como que eu vou ocupar aquela região? Desenvolvendo. Fazendo, por exemplo, Zona Franca de Manaus. Pô, em Manaus, vamos construir uma área industrial ou com incentivos fiscais para atrair indústrias estrangeiras que vão produzir e vender para o território nacional. Vamos criar, por exemplo, algum produto agrícola que tenha aceitação no mercado internacional e que a gente possa atrair para o Centro-Oeste e posteriormente para a Amazônia. Soja, milho, pecuária, foi tudo nesse contexto aí. Vamos, por exemplo, fazer a Transamazônica. Fazer a Transamazônica, né? Vocês entenderam o que eu estou falando, tá? Fazer a Transamazônica. Vamos fazer o projeto de mineração. Existe a Serra do Navio, ali no Amapá. Existe a Serra dos Carajás, uma das maiores reservas de ferro do mundo. Existe o Vale do Trombetas, o Vale do Oriximiná, áreas de exploração de alumínio. Ou seja, o governo militar, ele construiu hidrelétrica, ferrovia, porto, infraestrutura, tudo para ocupar a região norte. Professor, deu certo? Mais ou menos, tá? Nessas áreas onde teve o desenvolvimento da infraestrutura,
acabou ocupando um pouquinho. Mas falar que isso trouxe uma ocupação do território nacional, sim, agora sim a Amazônia é ocupada, agora sim não existe nenhum risco, né? Obviamente não. Até hoje a gente percebe que existem pontos luminosos, existem pontos ocupados, mas grande parte do território pouquíssimo ocupado ali na região, tá? Mas eles tentaram. O grande lema, né, dos militares era: vamos integrar a região norte para não entregar a região norte, para não entregar a Amazônia. E depois, o governo Sarney. O governo Sarney, galera, que é consequente aí ao governo militar, eles também tiveram essa preocupação. Ele, né, teve essa preocupação. Lembrando que o Sarney, ele era o vice, né, o Tancredo Neves morreu, e ele assumiu gravíssima crise econômica, né, hiperinflação. A gente vai falar sobre isso aí em outras aulas, tá? Mas do ponto de vista de ocupação, de garantia das fronteiras, ele foi super importante. Ele desenvolveu uma série de projetos, sendo que os dois principais é o CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, que contava, dentre outras coisas, com o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, onde, através de novas tecnologias que estavam sendo colocadas à época, e dessas novas tecnologias, entendam aí, galera, principalmente tecnologia de sensoriamento remoto sensoriamento, péssimo em inglês, tá? Nem é isso, nem sei como fala, mas enfim. Ou seja, fotografia aérea, imagem de satélite, o programa Radam Brasil, tá? Ou seja, vamos tentar, através de imagem de satélite, através de fiscalização, garantir que não ocorra mais focos de queimada, tráfico de drogas, armas, animais, etc. Garantir que a fronteira brasileira seja respeitada, tá? Então não era uma coisa só da fronteira, mas também uma coisa de fiscalização da própria Amazônia. Aumento do desmatamento, queimada, através de imagens de satélite. E o projeto Calha Norte. O que é esse projeto Calha Norte, professor? Se eu desenhar de novo, né? Nosso queridíssimo Brasilzão, esquemático. O Rio Amazonas, ele passa mais ou menos por aqui assim, ó. Rondônia, né? Rio Madeira, tudo tal, pá, beleza. Vai se juntando, contorcendo, até chegar na ilha do Marajó, lá no Pará. Na calha norte do Rio Amazonas, ou seja, ao norte do Rio Amazonas, a gente vai instalar uma série de bases militares, para impedir que ocorram imigração ilegal, biopirataria, tráfico e garantir a segurança nacional. Ou seja, repassar grande quantidade de verbas para os militares desenvolverem infraestrutura. Professor, solucionou? Não. Amenizou o problema, tá? Fato é, amenizou o problema. Mas o nosso exército, ele recebe muito pouco, tá? Muito pouco para garantir a soberania do nosso território nacional. Investimento, enfim, é opinião sua, né? Professor, mas tá mais que bom, não precisa, ou não precisa garantir, enfim, isso já é questão de opinião, né? Mas fato é que eles recebem muito pouco para garantir toda aquela área de fronteira de segurança do território nacional. Atualmente, galera, o governo Bolsonaro, tá? Quando o Sérgio Moro era o ministro da Justiça, tal, ele até reforçou um pouco mais, aumentou o repasse de verbas. Isso foi recebido com bastante gratificação pelo Exército, mas também nada que solucionasse. Agora sim o Brasil está extremamente protegido dessas mazelas que acontecem na nossa fronteira. Belezinha? Então, pessoal, tira um print aí e vamos falar das nossas fronteiras marítimas. Pegando agora nossas fronteiras marítimas como referência, tá? O Brasil ele tem uma fronteira marítima extensa, uma das maiores do mundo, aliás, tá? Isso garante, claro, e aliás, uma das maiores do mundo, com o ponto bom, digamos assim, de ser um litoral quente. Porque, por exemplo, a Rússia também tem um litoral gigantesco. Só que durante o inverno congela. Aí não tem como fazer comércio, não tem como explorar, fazer nada, claro, tá? O Brasil ele tem um litoral extenso, gigantesco, e que ainda tem a parte boa de não congelar. Ou seja, tá sempre ali pra gente. Beleza? Aliás, vocês percebem, a gente vai falar bastante isso ao longo do curso, que o Brasil é um país de excelentíssimo potencial. Só que existem alguns gargalos econômicos, falta de infraestrutura, falta de acesso à educação, desigualdade social, corrupção, enfim, né, dentre outras coisas, que dificultam o desenvolvimento econômico do nosso país. Mas o Brasil, então, ele tem extensas fronteiras marítimas. Qual que é o ponto negativo dessas extensas fronteiras? É a questão da fiscalização, por isso que eu não vou nem colocar ali. Só que de verdade, galera, o Brasil, como ele está muito distante
de outros territórios, não tem muita imigração ilegal que vem aqui de maneira ilegal, tá bom? Da mesma maneira, o Brasil, como um país relativamente da paz, não tem grandes dificuldades também em proteger o seu litoral, tá? A gente já teve, por exemplo, quando a gente teve a interiorização da capital brasileira, que saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília, um dos motivos era a proteção da nossa capital, proteção do nosso presidente. Fazer sair do litoral, onde se houver algum tipo de ataque, esse cara pode sofrer alguma coisa, e colocar o presidente ali para o interior, para garantir, para salvaguardar o nosso líder do Poder Executivo. Tá, mas fala que assim, nossa, que problemática que existe hoje. Alguém quer atacar o Brasil? Pelo menos por enquanto não. Além do que, existe a facilidade, ao contrário das nossas fronteiras terrestres, que o nosso litoral é densamente povoado, tá? Então a fiscalização seria muito mais fácil, é muito mais efetivo você garantir a soberania daquele espaço. Quais são os pontos, então, positivos, já que a desvantagem é só a fiscalização? Coloquei aqui 3 para vocês como principais. Primeiro, o comércio. O Brasil, tendo um litoral tão extenso, ele pode fazer comércios não só com os nossos vizinhos, mas pode fazer comércio inclusive com outros países. Facilita comércio com os Estados Unidos, com a Europa, com a África, tá? Isso porque a gente tem acesso ao Oceano Atlântico. Existe um projeto que quer fazer, influenciado pela China, dinheiro dos chineses, de conectar uma ferrovia que saia do Rio de Janeiro e vá até o Peru, tá? Essa ferrovia, chamada de transcontinental, ou seja, vai passar pelo oceano, aliás, passar pelo continente sul-americano, conectando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter 2 fronteiras, que vai ser nossa, né, efetivamente. Mas uma ferrovia que vai conectar a gente com o Oceano Pacífico, que hoje em dia, pasmem, é o oceano mais movimentado de capitais. Existem países como a Austrália, Japão, os tigres asiáticos, a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Então, assim, se a gente conseguir colocar em prática mesmo essa transoceânica, ponto positivo para o nosso comércio, para as nossas exportações, tá bom? Então, ó, o mercado externo muito facilitado. Claro, pessoal, a gente tem muitas regiões que podem servir para portos, né? Pensa sempre cuidado deles, né? A Bolívia, cuidado, não tem porto ali, então é difícil conseguir fazer comércio externo. E existe o potencial também de comércio interno. Seu comércio interno pelo litoral do oceano existe. Esse tipo de técnica, vou dar um exemplo para vocês, ó. De novo, fazer aqui o nosso queridíssimo Doritos, né? Nosso queridíssimo Brasilzão esquemático. Concorda que a população brasileira está muito concentrada no litoral? Concordo. Aí você pega, por exemplo, São Paulo. São Paulo não é uma cidade litorânea, mas está a 70 quilômetros do litoral. Aí você pega uma outra cidade que é Fortaleza. Cara, 2 baitas capitais. Se eu quero fazer hoje um frete de São Paulo até Fortaleza, o que eu faço? Coloco numa rodovia. Aí vai 20 km por hora, rodovia esburacada, o caminhão é assaltado, aumenta o preço do combustível, enfim, tá tudo de péssimo que possa acontecer. E se a gente fizer isso aqui, ó? Sai de Fortaleza, Zéu, Porto de Santos, São Paulo. Olha que sensacional. Um transporte marítimo, ele transporta muita carga e gasta proporcionalmente menos combustível. É mais barato, polui menos a atmosfera. Professor, sensacional, adorei essa ideia. Ainda mais que a população brasileira está tudo na faixa litorânea, vai solucionar, ou pelo menos melhorar muito, um gargalo econômico que a gente tem, que é a infraestrutura de transporte. Só tem um pequeno probleminha. Os nossos portos, hoje, eles já são sobrecarregados. Por exemplo, eu, galera, moro em São Paulo, né? Eu já visitei, por exemplo, o Porto de Santos. Quando você vai entrar no Porto de Santos, juro, parece que você está entrando numa vielinha. Sabe aquela rua sem saída? Paralelepípedo e tal. Nem parece que é o porto mais movimentado em capitais do Brasil. Isso porque é o porto mais movimentado em capitais do Brasil. Sério mesmo que a gente vai... Pra vocês terem uma noção, tá? Imagina a soja. Soja produzida no Centro-Oeste. Galera, tecnologia de ponta, extremamente produtivo, barato, grande quantidade. Até chegar no litoral, as nossas rodovias são péssimas, já encareceu, atrasou. Até embarcar um container de soja, às vezes demora mais de uma semana para conseguir embarcar. A burocracia é muito grande, a fila é muito grande, a infraestrutura é péssima. Isso porque a gente só usa os nossos portos para mercado externo. E se a gente começar a usar os nossos portos para mercado interno, para cabotagem? Difícil, hein, galera? É difícil, tá? Claro que assim,
Hoje, o nosso poder político está tentando fazer a MP da cabotagem, ou seja, uma medida provisória que incentiva, a partir das concessões, investimento da iniciativa privada, conceder portos e conceder infraestrutura para modernizar e fazer com que os nossos portos também sejam utilizados para o mercado interno. Vai solucionar? Não sei, galera, não sei, tá? Mas fato é que, pelo menos, aparentemente existe uma vontade política. Hoje em dia, tanto o mercado externo quanto principalmente o interno, eles são subaproveitados por falta de infraestrutura. É um gargalo econômico, é uma dificuldade para o Brasil conseguir crescer, modernizar e por aí vai, tá bom? Além disso, nosso litoral tão extenso, ele é um potencial de exploração de minérios. Lembrando, galera, que o minério nada mais é do que um recurso mineral que tem alto valor econômico. Então, por exemplo, o minério de ferro, o minério de bauxita, minério de ouro, são recursos minerais que têm alto potencial econômico. O Brasil tem um pouquinho de mineral metálico sim no litoral, mas nada de grande destaque, mas tem principalmente combustíveis fósseis. Dentre esses combustíveis fósseis, a gente pode colocar aqui gás natural, famosíssimo gás natural, e o petróleo. Grande parte do combustível fóssil que a gente explora, principalmente gás natural e petróleo, são combustíveis offshore, ou seja, exploração que se dá no oceano, não onshore, que é continental, tá? E isso, claro, é um potencial econômico muito bom. A Bacia de Santos, no Rio de Janeiro, historicamente, a nossa maior produção até os anos 2000, quando recentemente a gente descobriu que tinha gás natural e depois descobriu que tinha petróleo na Bacia de Santos, em reservas abaixo de 7 km de profundidade, que é o famosíssimo pré-sal, tá? Então, assim, o nosso litoral é riquíssimo em exploração de minérios, principalmente fósseis. E, claro, esse potencial gigantesco, existem vários biomas. Existe ali as dunas, as restingas, os mangues. Existem espécies que só existem na fauna brasileira, tanto na flora, na fauna também. Então, um potencial biológico gigantesco, um potencial de pesquisa muito, muito grande, que coloca o Brasil na frente, ou poderia colocar, se a gente investisse em pesquisas mesmo, né? Na frente de uma série de outros países. E ainda a exploração econômica dessa vida marinha. Pesca mesmo, tá? Você pode pescar uma série de animais. Isso é legal, né? Então o Brasil, ele tem um litoral muito rico. Sim, assim como grande parte do nosso território. Eu vou falar outras vezes aqui no curso. O Brasil tem tudo que você possa imaginar. Só não tem carvão mineral muito, tá? Nosso carvão mineral pouco ruim e de pesca, aliás, pouco ruim no sul. De resto, a gente é sensacional, tá? Esse potencial que o nosso litoral tem, ele é tão bom, tão importante, que a gente considera que o nosso litoral é a Amazônia Azul. Esse termo aqui, ó, aparece bastante em prova, hein, galera? Aparece bastante em prova. Amazônia Azul. Por que Amazônia Azul, professor? Porque é muito parecido com a nossa Amazônia Verde, a nossa floresta amazônica. O nosso litoral, se a gente for pegar a área que é possível explorar, porque depois virar águas internacionais, tem mais ou menos 4 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia brasileira, a Amazônia Floresta Amazônica, tem mais ou menos 4 milhões de quilômetros quadrados. Então a área é parecida dos dois. A nossa Amazônia Azul tem um potencial biológico gigantesco. A Amazônia Floresta Amazônica não precisa nem falar, né? Potencial biológico gigantesco. A nossa Amazônia Azul tem petróleo, tem combustíveis fósseis. A nossa Floresta Amazônica tem petróleo, tem combustíveis fósseis. O nossa Amazônia Azul tem uma exploração econômica, a caça, a pesca gigantesca que pode acontecer, assim como a Amazônia Verde, a floresta amazônica. Então, por todas essas similaridades, a área mais o potencial biológico e econômico, a gente chama o nosso litoral de Amazônia Azul. Amazônia Azul. Tudo bem, galera? Deu para entender? Sim, sim. Antes de tirar o print, já vou dar licencinha para vocês. Professor, tem uma dúvida. Eu pego ali, vou explorando o litoral, vou pescando. Então passou 10 km da costa, 20 km da costa, 30 km da costa, 1000 km da costa. Até quando eu vou saber quando que é o nosso litoral? E quando começa, por exemplo, o litoral dos países africanos? Porque se eu for, eu vou indo, né? Vou explorando cada vez mais, vou chegar na África, tá? A ONU, ela começou a perceber que ia gerar um probleminha isso. Então a ONU, no século XX,
decidiu fazer uma conferência, uma convenção, tá, da biodiversidade marinha para definir os limites. Até quando um território é de um país, até quando ele passa a ser de outro, quando que são águas internacionais. Então essa Amazônia Azul, ela corresponde à área que o Brasil pode explorar, que o Brasil tem o potencial de explorar, que é nosso, tá? Águas internacionais, obviamente, não estão comprometidas aí. Vamos tentar entender qual que é essa área que o Brasil pode explorar? Ó, agora sim, tira o print aí, pessoal. Como eu citei para vocês, então, no século XX a gente começou a apresentar alguns probleminhas que precisaram ser solucionados pela ONU, que é justamente a área de exploração a que cada país tem direito. O Brasil, por exemplo, até que ponto do litoral ele pode explorar? Galera, não sabíamos, né? Então o Brasil ia continuar explorando até chegar na África, e aí? E o África vai conseguir... o África não é mais a África, vai conseguir explorar quando? Então a ONU fez uma convenção da biodiversidade marinha, tá? Para definir esses limites, para conseguir convencionar até qual parte é território brasileiro, até qual parte pode explorar, etc, tá? Eu fiz para vocês um desenho esquemático aqui do nosso litoral, e na verdade isso serve, galera, para praticamente todos os países que têm fronteira marítima extensa, beleza? Se a gente for pegar, isso aqui é o continente, sou esquemático, hein? Esquemático, exatamente, ó o litoralzão aqui, ó, litoralzão, papapá, beleza, tá? Isso aqui é placa tectônica, beleza? Aqui está, ó, você indo pra praia, com a sua sunguinha e tal, beleza, tá aqui, ó. Quando você começa a observar para o litoral, você vai ter dois tipos de métrica, né? Dois tipos de distância para medir. Uma distância em relação ao litoral, que são esses três que eu coloquei para vocês, e uma distância de profundidade. Isso de profundidade interessa muito mais para a geomorfologia, para quando a gente for estudar características físicas, o relevo submarino. Se a gente pegar até 200 metros de profundidade, aproximadamente, a gente está na nossa plataforma continental. Por quê, professor? Porque a composição rochosa, a rocha que a gente vai ter aqui, geralmente composta de granito, é a mesma composição rochosa do nosso continente. Então a gente fala que isso aqui é a plataforma continental. Isso gera tantos problemas no vestibular que eu já estou dando a dica aqui para vocês. O Brasil, vamos pegar, por exemplo, ó, uma reserva de petróleo gigantesca que tem. Aqui, ó. Isso aqui é a reserva de petróleo, tá? Esquemática. Essa reserva de petróleo, chamada de Bacia de Campos. A Bacia de Campos hoje não é a nossa maior exploração. Hoje é a Bacia de Santos, que é o nosso pré-sal, que eu vou mostrar para vocês aí logo menos. Mas olha essa afirmação. A Bacia de Campos, que é uma área de exploração offshore, ou seja, exploração oceânica, está localizada na plataforma continental. Claro que não, né, professor? Se é offshore, oceânico, como que vai estar na plataforma continental? Deve ser plataforma oceânica. Errou. É plataforma continental. Então parece um paradoxo, né? Ah, a Bacia de Campos está na plataforma continental, mas é oceânico. Tá certo, tá? Plataforma continental é o relevo submarino que se estende até mais ou menos 200 metros de profundidade. Beleza? Quando a gente... Professor, tem uma dúvida só. Esse seu carinha, ele tá mais ou menos com 100 metros, tá certo? Esquemático, hein, galera? Esquemático, tá? Quando a gente passa da plataforma continental, a gente vai chegar no relevo submarino, que ele é mais íngreme, que ele é escarpado, com grande declividade. Aí chama de talude continental. Até chegar nas profundezas oceânicas, depende muito, né, qual região que a gente está falando, tá? Mas pode chegar a 8 mil metros, 7 quilômetros, 7 mil metros, né? Depende muito, que é a chamada planície abissal. Essa característica do relevo submarino, beleza? Então isso aqui, ó, só de relação de profundidade, que é o que não interessa pra gente hoje. O que vai interessar pra gente hoje é a distância em relação ao nosso litoral. Quando eu falar dessa distância, eu sempre vou me referir, 1mn é igual a, sei lá, vem fórmula, não é fórmula, relaxa, 1 milha náutica. Sendo, pessoal, que 1 milha náutica é mais ou menos 1,8 quilômetros. É um pouquinho mais, tá? Mas... professor, eu preciso decorar isso aqui. Não, relaxa, tá? Se isso for aparecer, por exemplo, no vestibular, com certeza, galera, eles vão dar pra vocês
os dados certinho para fazer a conta, a conversão e tal, relaxa, tá? Não precisa decorar esses dados. Quando a gente pega, então, em relação ao nosso litoral, a ONU foi definindo algumas medidas, tá? Porque, por exemplo, até 12 milhas náuticas do nosso litoral, isso corresponde a mais ou menos uns 22 quilômetros, mais ou menos, é o que a gente chama de mar territorial. O que é o mar territorial? Total soberania brasileira. Então, vamos imaginar, por exemplo, que tem um naviozinho navegando aqui, ó, assim, ó. Zéão, naviozinho. Tá navegando aqui. Opa, tá dentro das 12 milhas náuticas? Sim. Não tem autorização do território brasileiro? Tá invadindo o nosso território. Um navio estrangeiro tá aqui sem autorização, é como se, sei lá, frotas bolivianas estão entrando no território brasileiro sem autorização do território. É invasão territorial, não pode fazer isso. Isso aqui, claro, professor, vão matar. Não vão matar, né? Claro que não seja assim, tá? Mas existe uma potencial invasão do nosso território. Então, até 12 milhas náuticas, as leis que valem no território brasileiro são as leis que valem também nesse litoral. O Brasil, então, tem direito sobre a superfície, sobre a navegação aqui, e tem direito da exploração das águas e do subsolo. Pesca, exploração de petróleo e soberania em cima dessas águas também. Quando a gente pega na zona contígua, que vai até 24 milhas náuticas, não sei exatamente quilômetros, tá? Você pode fazer a continha aí, ó, tarefa mínima para vocês, beleza? O Brasil tem direito de exploração, então até aqui, assim, ó, o Brasil pode explorar as águas e explorar também o subsolo, petróleo, peixes, etc. E o Brasil tem direito também de fiscalização e algumas vantagens sobre impostos. Então pode... Algumas leis da zona contígua são as mesmas leis do território brasileiro, outras já são leis internacionais, e o Brasil também tem direito de fiscalização. Esse mesmo barquinho, por exemplo, saiu daqui, viu que estava chegando, né, um navio da costa brasileira, saiu navegando, veio para cá. Ele pode navegar aqui? Pode. São águas na superfície internacionais. Só que se o Brasil quiser fiscalizar, quiser saber o que esse cara está fazendo aqui, opa, que barquinho é esse? Que navio que é esse? Tô dando um exemplo, né? Lógico que não vai perguntar que barquinho é esse. Mas assim, já são águas internacionais. Tem direito de navegar, mas o Brasil tem direito de fiscalização e também exploração. Tá? Saindo dessa zona contígua e indo até 200 milhas náuticas, 360 quilômetros mais ou menos, ou seja, galera, bem distante, o Brasil já entra na zona econômica exclusiva. A ZE. Muito cuidado para não confundir as ZEs chinesas com as ZEs marítimas. Professor, pode deixar que eu não vou confundir, porque como não sei o que é nenhum dos dois, então não vou... Calma, hein, galera, tá? Vamos lá, presta atenção. As ZEs chinesas são as zonas econômicas especiais. São áreas litorâneas que a China utiliza para receber indústrias estrangeiras, transnacionais, e funcionar como plataforma de exportação, tá? Então são áreas do litoral chinês, do leste chinês, que são de indústrias transnacionais que aproveitam aquele baixo custo de produção para exportar. É a área capitalista da China, digamos assim. As ZEs marítimas são as zonas econômicas exclusivas, não especiais que nem da China, zonas econômicas exclusivas. São as áreas do litoral, não só brasileiro, mas de qualquer país, onde você tem direito de exploração. Exploração das águas e exploração do subsolo. O Brasil não tem soberania sobre essas águas aqui. Isso aqui é água internacional. Isso aqui já são leis internacionais. Um bom exemplo que eu dou para vocês, por exemplo, que pertencem à elite burguesa econômica brasileira, tem aí, né, vivem nos melhores locais, viajam muito para o exterior, tal, costumam fazer aqueles cruzeiros intercontinentais, né? Então você sai aqui, por exemplo, do Brasil, vai lá até a Europa, dá uma passeadinha em Veneza, depois volta, tal, né? Típico passeio, assim, né? Da elite burguesa como vocês. Brincadeira aí, galera, tá? Vocês já repararam, quando você vai num cruzeiro, que o cassino e o Dutch Free, que é aquela área livre de impostos, não abre logo que você sai da costa? Isso é verdade, né? Por quê? Porque quando você sai da costa num cruzeiro, você está ainda dentro do mar territorial. E no território brasileiro é proibido jogos de azar, proibido cassino, por exemplo. Então você tem que respeitar a legislação nacional. Quando você sai dessas áreas onde predominam a legislação brasileira, já são águas internacionais, aí abre o cassino, aí abre a área livre de impostos. Por quê? Porque já é uma água internacional, já não é mais a legislação brasileira. Tudo bem? Então essa aqui, ó, é a zona econômica exclusiva. Só que tem um pequeno probleminha. Professor, qual que é esse pequeno probleminha? Na verdade, uma solução, né?
tem uma reserva que está mais ou menos, galera, 7.000 metros de profundidade, uma reserva de petróleo, que está aqui, ó, chamada de pré-sal. O pré-sal, ele fica na planície abissal, depois de uma camadinha de sal. Professor, tem uma dúvida. Ele está depois da camada de sal? Sim. Então por que não chama camada pós-sal e sim camada pré-sal? Porque quem deu esse nome foram os geólogos. E os geólogos, eles levaram em consideração o centro da Terra. Então, em comparação com o núcleo, você vai ter o núcleo, uma camadinha de petróleo antes da camada de sal, o pré-sal. Professor, pelo amor de Deus, hein? Concordo, galera, tá? Para mim o nome melhor seria referência a gente, o pós-sal. Mas eles chamam de pré-sal, tá aí como ficou o nome popular. Se a gente observar o pré-sal, ele tá aqui, ó. Metade dentro da zona econômica exclusiva, mais da metade, aqui o meu desenho não, né? Mas uma parte ali fora. E aí, professor? Se a gente começar a explorar esse petróleo, a gente vai estar tirando petróleo da nossa zona econômica exclusiva, mas também petróleo do mar, das águas internacionais. Não pode fazer isso. Por isso que a ONU, ela dá a possibilidade de você expandir a sua zona econômica exclusiva, que é o que eu vou chamar aqui de número 4, que é a PCJ, a plataforma continental jurídica. Jurídica. O que é isso, professor? Se o país quiser, ele pode aumentar a sua zona econômica exclusiva. E aí, o Brasil pode explorar tanto a plataforma continental como águas oceânicas. Professor, por que todo país, então, isso aqui pode chegar até 350 milhas náuticas, tá? Então, existe a possibilidade aqui, esse 4, de até 350 milhas náuticas. Professor, tem uma dúvida. Por que o Brasil, então, ou os países todos, não pegam logo a PCJ? Daí já fica tudo 350. Primeiro porque, para você ter a possibilidade de expansão dessa PCJ, não é simples assim. Você precisa comprovar que a formação geológica desse litoral tem algum tipo de relação com a sua plataforma continental. Sedimentos vieram para cá, é a mesma origem geológica e tal. Então precisa de uma pesquisa. E convenhamos, galera, para que o Brasil ia querer isso se não tem recurso mineral aqui? Se não tivesse recurso mineral aqui? É que no caso do Brasil, a nossa plataforma continental jurídica, ou seja, essa expansão da zona econômica exclusiva, existe recurso mineral. Então o Brasil foi lá e requeriu a ONU para expandir, para continuar explorando essa região, tá? Ou começar a explorar essa região. Mas existem muitos países que nem se interessam por isso. Ou porque desconhecem que exista recurso natural, ou porque não tem aquele recurso natural mesmo, tá bom? Então, ó, o nosso mar territorial, zona contígua, ZE, em alguns locais, a PCJ, juntando tudo isso, todo esse potencial, é o que a gente caracteriza como a La Amazônia Azul. Beleza, galera? Estamos entendidos? Então, ó, tira um print aí dessa tela, desse desenho esquemático, e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Beijos, abraços e tchau. Até mais.